Saudações, pessoal, aqui é o professor Paulo Vieira. Nesse vídeo nós vamos abordar o panorama dos serviços do subsistema de abastecimento de água potável no âmbito da disciplina Sistemas Urbanos, URB 121. Portanto, nós vamos destacar algumas questões-chave sobre esse panorama. Vamos lá. O primeiro elemento a ser abordado seria o elemento aqui relacionado a essa disponibilidade de água em relação à quantidade. E aí a gente tem aqui essa figura que apresenta, né, essa quantidade de água, essa disponibilidade de água por regiões hidrográficas, tá? Por bacias hidrográficas que a gente tem no país, né? Então nós estamos vendo aqui nesse desenho do lado esquerdo, né, as representações das bacias, e aqui embaixo a gente tem então a denominação delas, né, nesse quadro. E aí nós temos então informações sobre essa disponibilidade com essas três informações aqui, né? Para a gente identificar o que seria essa quantidade de água disponível em cada uma dessas bacias. Então a gente tem lá, né, essa água disponível na forma de precipitação média anual, né? Então a gente tem aqui os valores, né, em milímetros, né, valores médios, né, de precipitação de chuva nessas bacias aí por ano, né, a quantidade anual, né, vendo lá a bacia amazônica com 2.253 milímetros. Então tem regiões nela que chove um pouco mais, outras chove um pouco menos, né? Na nossa bacia aqui a gente está, né, ocupado na região de Ouro Preto, nessa região central aqui do estado, entre duas bacias, principalmente no caso de Ouro Preto, né? Na bacia do São Francisco, né? A gente tem uma média nela toda de 938 milímetros por ano, e na bacia aqui, olha, do Atlântico Sudeste, né? Onde a gente tem a bacia do Rio Doce aqui dentro, né? Nessa bacia inserida nela. Então a gente já tem uma quantidade de chuva média maior, aquela de 1.400 milímetros. Nós sabemos que Ouro Preto está entre 1.400 e 1.600 milímetros, né? Então, essas seriam então, as disponibilidades médias aí. Então, a água na forma de chuva. Também a água aqui contabilizada, né? Pela aquela água nos corpos hídricos superficiais, né? Principalmente os rios aí. Então, a gente tem lá a bacia amazônica predominando, né? Em relação às outras bacias, né? Então, essas duas bacias aqui que estão, né, centradas aqui no país onde a gente está localizado, né, só para pegar como referência também, a do Atlântico Sudeste, né, que está inserida o Rio Doce, e a do São Francisco, a gente tem aí uma disponibilidade hídrica, né, na forma dessa água superficial, né, muito menor do que, né, 100 vezes menor, né, do que, por exemplo, a do São Francisco, a quantidade de água comparada com a da Amazônica, né, chega a ser aproximadamente aí 90 a 100 vezes maior, né? Da mesma forma, a do Atlântico Sudeste, que também é muito menor comparada a essa bacia do Atlântico Norte. Então, a disponibilidade somada a essas duas formas de água, né? Essa água de chuva, mais a água que encontra-se nos rios, que se tornarão de fato os mananciais aí, né? Os principais mananciais que vão abastecer aí as cidades, né? Então nós temos em termos de disponibilidade hídrica total, né? Que em termos de quantidade de água que é mensurada aqui por esse metro cúbico por segundo, né? Então a gente observa, em termos de ordem de grandeza aqui, né? Que essa água, né? Tá mais disponível em regiões onde a gente tem, né, menor concentração populacional. Então, esse é já um primeiro alerta, né? Então, a gente tem a concentração populacional nossa mais concentrada né, na parte da bacia do São Francisco, do Atlântico, Sudeste, né? Então, regiões como Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Também a do Atlântico aqui, né? Atlântico
leste, né? Então Atlântico Sudeste, Atlântico Leste e Atlântico Sul, né? Então, mas também boa parte dessa população disponibilizada aqui também do Paraná, né? Onde a gente tem ali São Paulo, principalmente, né, o Paraná, Santa Catarina, né, e estados que compõem ela, mas basicamente em termos populacional, quem tem maior concentração é São Paulo, né? Então, boa parte da população está inserida aqui, né, nessa bacia do Paraná, onde tem um pouquinho mais, né, de disponibilidade hídrica do que aquelas outras duas que eu tinha falado anteriormente, que é do Atlântico Sudeste, né, e do São Francisco, né? Então essas três aqui, né, podemos inserir do Atlântico Leste também, né, pegando cidades bem populosas como Salvador, né, por exemplo, né? Então a gente tem nessa condição, né, essa disponibilidade hídrica, então a gente já observa que ela não está, né, proporcionalmente adequada com relação aí à população, né? Então a população não está onde a gente tem a maior disponibilidade hídrica. E também em termos de reserva de água na forma aí, né, subterrânea, né? Então a gente tem aqui, olha, um percentual dessa água, né, dessa área aflorante, né, a disponibilidade direta e a reserva que a gente tem, né? Então, em termos de percentual né, da área aflorante e da quantidade de água, né, desses mananciais subterrâneos aí, né, desses aquíferos. E aí a gente observa novamente, né, que a bacia amazônica, né, que concentra maior água aí, maior quantidade de água também nessa forma, né, seguida aí do Tocantins novamente, né, Tocantins-Araguaia. É uma região central do país, mas também não tem, né, grandes concentrações. Temos cidades como Goiânia, né, que é bastante populosa, mas ainda, né, em relação às outras cidades, não tem tanta concentração como nós temos em outras aqui da região do Sudeste, né? E a bacia do Paraguai também, né? Desculpa, do Paraná, né? Que a gente tem lá o aquífero Guarani, principalmente aí como agente contribuidor, né? Para essa disponibilidade da forma subterrânea, né? Mas a gente observa que também a água subterrânea não está com maior disponibilidade na maior parte onde a gente tem a população, né? Concentrada nessa região central e na costa brasileira, né? Que eu trago um destaque, né, já adiantado aqui nessa análise. E aí a gente também observando informações iniciais em relação à qualidade dessa água que está disponível, né? E aí a gente usa para poder fazer uma identificação objetiva, né, dessa mais geral, vamos dizer assim, dessa análise da qualidade da água, que é o índice de qualidade da água, que ele vai então relacionar alguns parâmetros aí, físico-químico e microbiológico, para poder então identificar essa qualidade da água a partir desses parâmetros, né? E aí a gente observa que a distribuição dessas classes do IQA, né, dessa disponibilidade hídrica toda e das áreas urbanizadas, né? Então a gente verifica, né, que a gente tem aí em torno, né, de 63%, né, constando aí com uma água de boa qualidade a partir desse índice de qualidade da água, né, desses parâmetros que estão sendo avaliados, né, em relação à quantidade que não seria, né, desejável, aí, a gente poderia somar 3% de péssima mais 9% de ruim, em torno de 12%, e podemos computar também essa regular aqui, né, em termos de 25%. Mas aí quando a gente observa, né, essas águas, né, banhando áreas urbanizadas, né, passando, né, por áreas urbanizadas, a gente observa que tem uma queda, né, tanto na qualidade boa, né, quanto também na excelente, que, por exemplo, na excelente cai de 12 para 7, né, e também a gente aumenta os outros naturalmente, né, a péssima, ruim, regular, então deixa de ser 25, em torno de 25%, né, para em torno aí de 22%, 32%, em torno aí de 39%, né? Isso aí, em torno de 39%. Então,
um aumento substancial, né? E o maior problema é que esse índice ele fica mais concentrado, né, na região, né, na região onde a gente tem maior ocupação da população, né? Principalmente nessa região sudeste, mas também ao longo, né, da costa a gente observa aí, vendo aqui pela escala, onde que é identificado, né, essas condições de péssima, ruim, regular, bom e excelente, da qualidade da água, né? Então, a gente observa a partir desses pontos monitorados, né, que os pontos onde estão piores condições de qualidade, né, péssima, ruim principalmente, a gente observa que é próximo das regiões mais urbanizadas do país, dos grandes centros, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, né? Então são regiões onde concentra aí a maior parte da população, né? Fortaleza, então onde que realmente tem uma poluição. Porto Alegre, a gente observa aqui, então que tem desculpa, aqui não é Porto Alegre, né? Aqui é a região do Florianópolis, né? Então, onde que tem uma maior concentração aí de poluição, então, naturalmente, deteriorando mais essa qualidade da água que a gente está consumindo. Nesse outro gráfico aqui, nesse outro mapa, nessa outra figura, né, melhor dizendo, a gente tem, então, uma análise a partir aqui, né, fazendo um registro mais próximo, né, dessa tendência do índice de qualidade da água, esse QA, dessa área que a gente fez aqui, né, esse quadrado, né, fazendo um zoom dessa localidade, justamente para identificar que os locais próximos, né, das grandes aglomerações urbanas aí, né, onde a gente tem as piores condições aí de qualidade da água, né, e aonde a gente tem aí uma condição de melhora, né, dessa qualidade da água, né, ou piora, né, dos últimos anos aí. Então, do período aqui de 2001 a 2015, né, então onde que teve uma tendência de melhora e uma tendência de piora dessa qualidade da água. Então, novamente, a gente observa, né, que próximo desses grandes centros aí a gente tem uma pior condição aí dessa qualidade da água. E aí a gente observando, então, agora, em termos de demanda de água, né? Nós observamos em termos de disponibilidade tanto na condição, né, de quantidade como de qualidade da água, né? Que a gente vai precisar de quantidade de água para abastecer as pessoas, né? Quanto mais gente, mais água a gente precisa, mas que também essa água tem a qualidade mínima desejada, né? E aí a gente pensando então em termos das demandas, então a gente tem essa condição de água, né? E agora a gente tem que ver então quais demandas a gente tem na sociedade, né? E aí esse gráfico traz para a gente uma representação aqui, ó, da evolução da retirada de água no Brasil nos últimos 60 anos aí, né? Praticamente, de 1955 a 2016. Ele tem aqui um dado em termos de metros cúbicos por segundo, né? Mas a questão da proporcionalidade aqui que dá para ver bem claro no mapa, né, que são os tipos de uso. Então a gente tem lá o uso urbano, né, industrial, né, para uso da área térmica, animal, rural e mineração. São essas curvas que a gente tem, né, para esses usos aí durante esse período de 60 anos, né? Então essa evolução, como se comportou aí essa demanda nossa de água para esses tipos de uso que a gente tem na sociedade. Então a gente observa que dessas aqui, né, o uso urbano é aquela que mais tem, né, demanda, né, aquela que mais utiliza, né, comparado com a industrial aí é mais do que o dobro, para a produção também animal também, mas e para a produção também, e para a utilização rural, né? Nós vamos observar que animal e rural aqui não está incluso, que é o uso maior que a gente tem, que é o da irrigação. Então, comportou dessa forma a evolução da água, né, demandada aí nos últimos 60 anos para a irrigação.
Então, excluindo, né, essas atividades ocorrem na área rural, né, a irrigação de lavouras, assim como também a criação de animais e também o próprio, né, sobrevivência na área rural para os outros usos, né, a gente tem esses 3 usos aí na área rural, mas de longe a atividade que mais consome água, mais do que o dobro, né, do que a gente consome na área urbana, a gente então está consumindo aí na irrigação. Então, são essas as demandas de água para serem, então, atendidas a partir daquela disponibilidade que a gente viu antes, né? Em termos de quantidade e qualidade, né? E aqui a gente tem um outro gráfico, uma representação, né? Também em termos aqui de macro-regiões do país, né? Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste e Norte, das regiões, então, em termos de área irrigada, né? Onde nós tivemos maior aumento de área irrigada e aquelas áreas e aquelas regiões que mais têm, inclusive, áreas irrigadas. Então, a gente observa, né, que a região Sudeste é aquela que ocorreu a maior evolução aí, né, de áreas irrigadas, né, e aquela que detém a maior área irrigada, inclusive, né. Em segundo lugar é o Sul, né. Muitos acham que o Centro-Oeste é a região que mais a gente tem áreas irrigadas e a gente observa aqui que não é, né? Ocorreu também uma evolução muito grande, principalmente nos últimos anos, né? De 85 para cá, né? É o trecho da curva que talvez mais tenha se acentuado, né? De regiões do país, mas ainda ele, né, se encontra inclusive ali próximo, né, da quantidade de área irrigada que a gente tem no Nordeste, né? E o Norte vem por último aí com área irrigada, né? Então, dessa água toda que a gente falou de irrigação, as áreas, né, onde são utilizadas são essas. E aí vem naturalmente em função disso aí, né, dessa demanda e da quantidade disponível, o indicador de estresse hídrico por região hidrográfica, né? Então, inclusive, esse indicador ele serve para a gente, né, avaliar lá, né, um indicador dos ODS lá da Agenda 2030, né, que avalia essa condição de estresse hídrica também, considera isso, né? Então, aqui nesse gráfico, né, através de mapa, a gente tem, então, através dessa legenda aqui de cores, né, uma identificação aqui das regiões onde a gente tem um maior estresse hídrico, né? Então, vai aumentando essa tonalidade aqui, né? A gente, então, vai aumentando também a condição de estresse hídrico, né? Então, a gente tem essa condição de estresse hídrico aí, mais acentuada, né, na região Nordeste, onde a gente tem a menor disponibilidade de água, e também a gente tem boa, né, concentração populacional. Mas também outras regiões, mais para a região do Sudeste, né, como o próprio a Bacia do São Francisco, a Bacia do Atlântico Leste, Sudeste e Atlântico Sul, né, vão seguindo aqui as bacias onde a gente tem os maiores locais, né, com maior estresse hídrico, né? Então, em termos de panorama, quantidade e qualidade, isso é importante a gente observar para os sistemas de abastecimento de água, porque a gente precisa de quantidade e qualidade, como eu falei anteriormente. E aí, nessa outra figura aqui, a gente tem também uma informação bem importante, que é a situação do abastecimento de água urbana, tá? Primeiro que identificando, né, dos sistemas de abastecimento de água urbana que a gente tem no país, né, quantos por cento são de sistema isolado e quantos por cento são de sistema integrado. Então, como dá para observar aqui na figura, a gente vê que o sistema isolado é aquele sistema onde o manancial, né, atende ali através do seu sistema de abastecimento de água um município só. Então, o sistema, né, de abastecimento de água compreendido aí da sua captação, depois passando pelo tratamento e na sequência a distribuição, atende então a um município. Então, um pouquinho mais, né, do que 50%, né? Então um pouquinho mais do que o sistema integrado é de sistema isolado, mas é quase que, né, quase que aí a mesma quantidade de sistema isolado com sistema integrado, né? Então, sistemas integrados são sistemas onde um manancial ou uma estação de tratamento de água atende mais de um município, né?
Então, aqui a gente está vendo uma representação de um manancial, que ele passa por uma estação de tratamento de água, que vai atender um município, e depois ele atende outros 2 municípios, e onde esses outros 2 ainda tem um outro equipamento, uma outra parte do sistema que é compartilhada, que é o reservatório. Então, isso tudo aqui traz uma maior complexidade para o sistema, né? Ainda mais se a gente tem como vulnerabilidade o próprio manancial, né? Ele acaba interferindo, né, em mais cidades, né, em uma população maior aí podendo ocorrer. Um outro registro, então, da situação do abastecimento de água e necessidade de investimento, né, para a população atendida, a gente tem um outro registro que esse gráfico também apresenta para nós, né? Então, vamos ver primeiro esse lado de cá do gráfico, do lado direito do gráfico aqui, esse gráfico aqui de pizza, né? Então, a gente tem aqui, nessa legenda, a gente tem a identificação aqui, como abastecimento satisfatório, requer ampliação do sistema, ou então requer novo manancial. Essa é a condição, né, que eles se encontram. Vamos lá, vamos ver então em termos Brasil, tá? Então, vendo a condição Brasil como um todo, 27%, tá? Dos sistemas aí, né, tem abastecimento satisfatório, né? Em termos de população atendida, tá? 27% da população atendida tem um abastecimento satisfatório. Requer ampliação do sistema. Em torno de 40% da população está localizada em local onde requer uma ampliação do sistema, então falta água basicamente, né? Ou, né, uma ampliação também pode ser uma melhoria do sistema, né, do próprio sistema de tratamento de água, ou mesmo de ampliação da própria rede. Então, não significa que especificamente o manancial, não, né, que seria o terceiro item aqui da avaliação, que requer, de fato, um novo manancial, em função aí dessa falta de água ou que o manancial está proporcionando, né, secou, né? Então muitos mananciais aí, a quantidade de água que a gente retirou dele, né, ele não teve tempo suficiente para a gente repor, né, através do ciclo natural da água, né, do ciclo hidrológico que a gente estuda, né, então através aí dos processos de evaporação, né, e precipitação da água, infiltração, tudo isso aí. Então a gente, né, retirou mais água do que o sistema é capaz de repor, né, esse sistema natural. Então, de fato, faltou água no manancial para atender aquela demanda, ou mesmo em função da demanda que aumentou muito. E aquele manancial, mesmo que ele não esteja totalmente comprometido, ele ainda não consegue atender a demanda, porque a cidade às vezes se expandiu, né? Nós crescemos vetores aí, né, de crescimento ao longo das cidades e tudo mais. Então, se a gente somar em torno, né, aquela parte da população que vive em local, né, onde requer ampliação do sistema, que é 40%, e aquela parcela da população que vive em local onde que precisa de um novo manancial, nós vamos ver que em torno de 73% da população vive em local onde tem, né, um comprometimento de alguma forma aí em relação ao abastecimento de água. E aí a gente observa aqui, né, em termos de Brasil, né, de macro-regiões, desculpa, né, essa condição aqui é uma condição geral brasileira, né, e aqui a gente está representando especificamente as regiões do país, né. Então a gente observa que, por exemplo, na região sudeste, onde a gente tem, né, maior concentração populacional, que é observado então nesse gráfico, né, população e regiões, né, do país. A gente observa que, né, a tendência, né, é parecida com essa média nacional que a gente está vendo aqui, essa condição média nacional, né? Então, mais da metade da população vivendo em local onde que requer ampliação ou requer um novo manancial, né? E a gente observa que na região nordeste, né, a gente tem aí, né, vai piorando nessa proporção, né, de locais onde tem
condições satisfatórias, né, até chegar na região norte, onde a gente tem uma condição satisfatória muito menor do que uma condição aí de requerer ampliação, né, ou requerer um novo manancial. Então, esse é um registro mais próximo aí das localidades aí onde os sistemas estão instalados. Esse gráfico, essa tabela, né, dizendo, ela traz para a gente, então, aqui, resultados da etapa de avaliação oferta/demanda aqui para o ano de 2015. Então, ele traz, de novo, as regiões, né? Ele avalia por regiões do país, assim como também uma condição geral do Brasil, né? E avaliando aqui em termos de município, né? Então, nessa coluna aqui, da tabela aqui, a gente tem o número de municípios, a condição satisfatória, requer ampliação ou requer novo manancial, né? Então, o número de municípios que encontram-se, né, em cada uma dessas condições e o percentual que eles representam em relação àquela quantidade de municípios que a gente tem total aí, né, por regiões. Então, a gente pegando aqui o Sudeste, né, a gente observa lá que satisfatórios, né, a gente tem lá 56%, né? Então um pouquinho mais da metade aí dos municípios da região Sudeste está numa situação satisfatória. Então, em torno aí de 39% precisa melhorar, né, o sistema de abastecimento e 5%, né, precisam de encontrar aí um novo manancial, que não é uma coisa fácil, né, para as condições que a gente está, né? Então, esse é um retrato mais próximo, né, dos municípios, da realidade que a gente vive, e de certa forma é preocupante, porque se a gente pega aí, né, em termos de Brasil, 45% dos municípios estão numa situação satisfatória. E aí, né, 46% precisa de melhorar e 9% tem que arrumar um outro manancial, requer um novo manancial. Essa é a realidade que a gente vive no país. Então, analisando agora uma outra vertente desses dados, né? Então, a gente estava avaliando de uma forma geral os sistemas de abastecimento de água, e agora a gente vai avaliar um pouco mais o serviço, né? O serviço de abastecimento de água potável que são oferecidos nos municípios. Então, a gente tem uma pesquisa nacional que ela é realizada anualmente através lá do Sistema Nacional de Formação e Saneamento, onde que os prestadores de serviços, né, a gente está falando aqui especificamente do serviço de distribuição de água potável, ele tem que participar, ele tem que responder. Não é obrigatório, mas ele acaba, a participação dessa pesquisa, ela acaba vinculando aí a pré-requisitos de algumas formas de financiamento do governo federal. Então, essa pesquisa é do governo federal, através lá da Secretaria Nacional de Saneamento, que agora foi, né, essa função de informações sobre saneamento foi migrada para a ANA, né, Agência Nacional das Águas e do Saneamento Básico, com essa reformulação que a lei federal teve recentemente. Então, anualmente, ela consulta os municípios, e aí ou o município, quando ele é o prestador, ou quando tem lá uma empresa que faz o serviço para ele, pode ser uma empresa pública, como a Copasa, ou uma empresa privada, como a Saneur, no caso do Ouro Preto, tem que responder, então, esse questionário. Então, um retrato mais próximo da realidade do serviço. Mas veja bem, essas informações vão estar relacionadas aonde o serviço é prestado. Então, se a gente tem uma comunidade em alguma localidade de Ouro Preto que o serviço não é prestado por essa concessionária, por exemplo, Miguel Burnier, né? Miguel Burnier, a concessionária municipal, não chegou lá. Então, é um serviço que tem lá feito por parte da prefeitura diretamente, né? Então, pode ser que esses dados, quando a gente tem aí em localidades que não foram atendidas pelo serviço público, elas não foram contempladas. Então, a gente usar esses dados para falar da realidade toda do município, a gente vai estar, então, excluindo uma parcela que não foi atendida pelo serviço, né? Ou que, inclusive, pode
ter um serviço individualizado. Então, são pessoas que moram em áreas remotas, né? Principalmente na área rural, onde que ela tem lá um atendimento individualizado dela. Então, não representa 100% do município também não, tá? Mas vamos lá. Aí, só para ter uma compreensão assim, de quem respondeu isso, né? É importante, a gente tem aí, nós temos em torno de 5.554 municípios no país, né? Então, para a pesquisa em termos de água, né, de abastecimento de água, depois nós vamos falar de esgoto, mas em termos de abastecimento de água, 5.191 municípios responderam aí. E 4.226 responderam lá para o esgoto, a pesquisa de esgoto, né? No caso da água, vamos centrar aqui novamente, né, como eu falei, na questão da água, em torno de, né, esses 5.191 municípios responderam, representam aí em torno de 174 milhões, né, de brasileiros aí atendidos por esse serviço. Então, é bem representativo, né? A pesquisa aí, a gente considerando aí que temos aí em torno de 220 milhões, né? Então, a gente passa aí de 80%, 85% de atendimento, né? Em termos de representação populacional. Essa tabela aqui traz uma caracterização global aí desses sistemas que participaram, né? A população total atendida com abastecimento de água, né? Em torno de 170 milhões de brasileiros, né? Daqueles 174 milhões que representam todos esses municípios, né? Outras informações bem gerais aí, Brasil, né? Então são dados muito amplos, então é melhor a gente avaliar esses dados aqui por localidade, mais próximo possível, né? Pelo menos por regiões do país ou estado, que é o que nós vamos fazer na sequência, mas só para, né, considerar, né, o volume de água produzido, né, para essa pesquisa do ano de 2019 foi aí em torno de, isso aqui é 1.000 metros cúbicos, né, então 16.613.022 mil metros cúbicos por ano de água produzida, né? E olha só a quantidade de água consumida, é praticamente a metade, né? Então isso já traz para a gente um indicativo importantíssimo, porque olha, então a gente está vendo aqui que metade dessa água foi produzida e não foi consumida, né? Para onde está indo isso? Né? Essa é a pergunta aí importantíssima a se fazer em termos de sistema de abastecimento de água. Já adianto aqui, a gente tem perdas muito grandes dessa água que a gente retira do manancial, trata e depois disponibiliza para a população. Então a gente perde muito dessa água aí no sistema. Mais à frente eu vou explicar um pouco aí. Um dado importante, né, interessante do ponto de vista urbanístico, inclusive, é esse aqui, que representa, que nós vamos ver aqui nessa tabela, que representa a extensão da rede de água por ligação. Tá? Então, por ligação. Então, a gente tem lá em cada lote uma ligação, né? E aí, naquele lote ali, a gente tem ali, podemos ter mais de uma economia, né? Então, assim, a gente pode ter naquele lote ali, por exemplo, um predinho com dois apartamentos, um prédio com 20 apartamentos, ou mesmo 2, 3 casinhas, né? O lote dividindo ali com mais moradias, né? Então, isso seria economias. A ligação, então, é que vai para o lote, né? Então, a gente observa aí que, em termos assim, de extensão de rede, então a gente está verificando aqui uma média, né, um dado médio que eu tenho para lançar essa tubulação dentro das nossas áreas urbanizadas, principalmente das cidades, né? E aí a gente tem um dado aqui, olha só, vamos pegar aqui a região sudeste, né? Então, um dado total, que em torno de 10,8 metros por ligação. Então, a gente dividindo aí todas as ligações de água que a gente tem na cidade, pelo tamanho da rede que a gente distribuiu, a gente vai ver que a cada
quase 11 metros, né? Aqui está 10,8 metros, a cada 11 metros a gente tem uma ligação. Isso é importantíssimo para a gente avaliar depois a viabilidade do sistema de distribuição de água, até mesmo do próprio sistema de abastecimento de água, porque a gente precisa de um tal adensamento adequado. Então, quanto mais a gente conseguir colocar num determinado trecho, né, da rede, mais ligações a gente tiver, mais viável fica, né? Então, um exemplo prático, assim, se eu tenho lá numa rua, né, de 100 metros, eu tenho que lançar uma rede 100 metros para atender um só usuário, né, uma só ligação lá no final dessa rede, então tem todo um custo que vai ser distribuído para um só. Se eu tenho, ao longo desses 100 metros, 10 demandas, então eu consigo, né, compatibilizar aquele mesmo trecho de 100 metros da rede com 10 demandas, com 10 usuários, com 10 ligações. Então, fica mais barato, né? Vamos dizer assim, né? Então, e aí essa tabela traz para a gente também uma avaliação em termos dos tipos de prestador de serviço. Então, isso já é uma outra característica importante, a gente já ia observando, né? Ao longo do curso vocês vão naturalmente ir acrescentando muitos desses elementos, vão aprofundando mais nessa condição da engenharia urbana, que é avaliar os serviços também, né? E aí, no caso do serviço de abastecimento de água, geralmente a gente tem esses tipos de prestadores de serviço. Então, essa forma de prestação de serviço, né? Eu posso ter uma forma aí de prestação que ela vai ser direta pela prefeitura, por exemplo, quando a prefeitura tem lá um serviço próprio dela dentro da prefeitura, isso é quando a prefeituras menores, ou quando ela vai fazer uma outorga, né, por uma empresa pública dela, então ela cria lá, né, uma autarquia municipal, né? Então, essa é uma forma que a gente fala, né, uma prestação direta, mas também tem a forma da prestação concedida. Então, ela vai conceder isso através de uma concessão, né, por um terceiro aí, e esse terceiro pode ser uma empresa privada, como no caso de Ouro Preto, né, assim como também uma empresa pública. Então, essa concessão, geralmente, ela é regida pelo sistema de licitação, uma forma que a prefeitura tem para contratar serviços, né? Então, e ainda a gente pode ter ainda uma forma que é da gestão associada, quando, né, a prefeitura, que é o responsável pelo serviço de saneamento, né, é o município, né, mas é a prefeitura que responde por ele, ela vai, então, fazer nessa forma de gestão associada, ela vai, então, consorciar com outros entes, né? Pode ser com o município, pode ser com o próprio estado. Então, por exemplo, em alguns casos onde a Copasa, né, alguns não, todos os casos onde a Copasa foi instalada, onde existe a Copasa antes da lei do ano passado, né, de 2020, que o ano passado a gente teve uma revisão grande aí da lei de saneamento, e aí essa revisão impediu aquilo que a gente tinha antes, que era o Estado, aí, por exemplo, representado pela Copasa, fazer um termo de parceria, né, através dessa gestão consorciada, né, um convênio de cooperação, que chama o termo, para prestar o serviço no município. Então, o município poderia fazer esse convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais, a Copasa, né, representando o Estado de Minas Gerais, que é quem ia fazer o serviço, né? E aí o município interessado, então, é uma outra forma, né? Mas aí, assim, através dessas formas de prestação, a gente tem uns prestadores, né? Então, prestadores regionais, que geralmente representam aí as companhias estaduais, né? Então, a gente tem aí um dado, né, voltado especificamente para essa questão de extensão de redes. Olha só, quando tem essa prestação regional, né, a gente vê um menor número aqui de extensão de rede por ligação, né? Então, bem econômico. Microrregional, a gente tem poucas regiões, né, onde que são mais de um município, né, eles se consorciam aí para prestar de forma conjunta, né? É o dado maior que a gente tem, né, inclusive
de extensão de rede. Depois a gente tem um local direto público, que é um SAI, SEMAI, né? Itabirito, a gente tem um caso assim, Mariana também, Ouro Preto era assim antes, né? O SEMAI. E aí a gente tem um local direto privado também e local empresa privada, né? Então a gente pode ter essas duas condições aqui, né? De prestador na forma privada, né? Local empresa privada, né? Que é o caso aí da local direito privado e local empresa privada. Então, local empresa privada a gente tem como caso aqui atualmente o de Ouro Preto, né? Que é a Saneouro, né? Então a gente observa aí, né, as variações, né, de extensão de rede por esses tipos de prestadores também, né? Uma média nacional é em torno de 11,5. A gente vê lá na região, né, aí observando em termos de região, né, a região sul, né, acaba representando, né, a região onde tem maior extensão de rede por ligação aí no país. Uma outra informação muito relevante para o momento que a gente está vivendo, inclusive em Ouro Preto, essa questão da hidrometração, né? Então a gente tem lá nessa pesquisa, né, o índice de hidrometração nessas cidades que responderam essa pesquisa do ano 2019. Então, a gente tem aqui um panorama nacional através desses dados aqui representados na tabela, né? E aí, de novo, representado por tipos de prestadores de serviço, né? O total, né? Por macro-região do país e a condição média aqui Brasil, né? Então, vamos pegar aqui pela condição sudeste primeiro. Ó. Então, no sudeste a gente tem aí indireta aqui em termos, né, do médio, né? Considerando todos os tipos de prestadores que a gente tem no Sudeste, dos 4 estados aí. Então, em torno de 93,6% da população, né, ou das economias, que esse índice aqui de hidrometração ele é relacionado à economia. Então, o que significa essa economias? Em cada ligação, né, então cada lote ali, vamos pensar assim, cada lote a gente tem uma ligação, e nesse lote, como eu falei, a gente pode ter mais de um usuário, porque nós podemos ter lá 2 moradias, 3 moradias, pode ser uma moradia e um comércio, e aí pode ser 2, né, formas diferentes de uso da água, né, então isso é classificado de forma diferente. Então, isso são chamados de economias, são esses usuários que temos ali nessa mesma ligação de água, que geralmente está relacionado ao lote, né, a ligação ao lote. Então, a gente tem aí o índice de hidrometração, né, dessas economias todas aí na região sudeste, em torno de 93,6%, né, daquelas cidades que responderam aí, né, à pesquisa, né, mais de 90%, né, no caso da água, né, 5.100 e poucos municípios responderam aí. Brasil, a gente vê num dado Brasil, olha só, em torno de 92% dos locais onde tem esse serviço de abastecimento de água, né, onde informaram aqui nessa pesquisa, tem a hidrometração. Então, a gente observa inicialmente aqui que nesses locais onde tem serviços que tem hidrometração, né, de forma padronizada, falta ainda expandir, por exemplo, para áreas, né, de difícil acesso. Então, por exemplo, a gente pegando cidades maiores, como Belo Horizonte, né, então nós temos essas grandes cidades, áreas dentro, né, bolsões aí, de áreas urbanas, que não teve um planejamento, que são as áreas subnormais, favelas, né? Essas áreas onde fica difícil a gente lançar essa hidrometração, porque não tem nem a condição de identificação da ligação ali, de fato, com o lote, né? A gente não tem isso bem estabelecido dentro dessas áreas irregulares aí. Então, acaba que a hidrometração ali não funciona, né? Não iria funcionar. Então, essas áreas geralmente não têm hidrometração, áreas onde a gente tem, né, essa urbanização mais adensada e complicada, né, devido à falta de planejamento. Então, geralmente, esse dado que falta nesse percentual que a gente
tem aqui, né, faltante aqui para inteirar os 100%, está relacionado a essas áreas de difícil implementação, né, da ligação correta devido à falta de planejamento urbano aí. E a gente observa o Brasil também. Aí, assim, só para a gente fazer uma análise rápida aqui, também comparado às outras regiões do país, a gente observa, né, que a região norte é a que tem menor índice de hidrometração, a região sul é a que tem maior índice de hidrometração aí, das áreas que são abastecidas, em torno de 99%. Aí vamos fazer uma análise um pouquinho mais centrada aqui em Minas Gerais, né? Nós possuímos em Minas 853 municípios, sendo que 97% das economias, né, dos 812 municípios que participaram do SNIS, né, 2019, que possuem hidrometração. Né? Então, ou seja, 97% das economias, a gente tem hidrometração, melhor dizendo, a gente tem hidrometração em 97% das economias desses 812 municípios que participaram do SNIS. Então, a gente teve uma participação do SNIS aí de 812 municípios no ano de 2019. Né? Então, em torno aí de 41 municípios não participaram, né? Mas desses 812 que participaram, 97% das suas economias, né, dos seus usuários, vamos dizer assim, tá, tem hidrometração, tá bom? Estão hidrometrados. Não importa como que paga a tarifa é outra coisa. Importante de entender a hidrometração. A hidrometração é um elemento importantíssimo para a gente contabilizar essa quantidade de água que está sendo consumida. Sem isso, não dá nem para a gente falar que precisa, por exemplo, de fazer campanhas para uso consciente da água e mesmo para avaliar quanto que a gente está gastando na produção da água, ou mesmo para falar quanto de água que nós estamos perdendo na rede distribuidora. Então, a gente precisa de contabilizar essa quantidade de água que cada um consome, por um aspecto ambiental, né, para poder preservar os mananciais. Será que essa quantidade de água que eu estou consumindo está sendo muito mais alta do que o manancial consegue se restabelecer, recarregar? Se está, nós estamos causando um impacto ambiental no manancial e a gente vai sofrer com isso mais cedo ou mais tarde. Esse mais tarde acabou chegando para muitas pessoas, inclusive, né? Também pode impactar na questão social, quando a gente não tem o hidrômetro, porque cada um usa a quantidade que quer, porque ele é o instrumento que mede a quantidade de água de fato, seja para tarifar ou não, e aí aqueles que estão em áreas mais afastadas do ponto inicial da rede, naturalmente vai ficar sem água, porque vai chegar um momento onde o manancial vai estar mais seco, a gente vai conseguir produzir menos água, abastece menos água a cidade, e aqueles que estão no início da rede usam a água daquela quantidade que ele precisa ou deseja, e aí acaba não sobrando para aqueles outros que estão mais afastados. E aqueles que estão mais afastados geralmente são a população mais vulnerável. E também por um aspecto econômico. Quanto mais água a gente usa, né? Então, sendo que o hidrômetro é um elemento que pode ajudar na redução do consumo de água, então, cada vez mais água que a gente consome no sistema, mais caro fica o tratamento, o abastecimento de água. A gente usa água lá na captação, usa recurso na captação, usa recurso no tratamento, usa recurso na distribuição. Então, se a gente usa mais do que precisa, a gente está gastando mais dinheiro também. Então, por uma questão ambiental, social e econômica, o hidrômetro ele é importante, né? A questão de quanto se pagar da água é outra questão, mas a hidrometração ela tem que ocorrer por esses elementos todos, tá? Então, olha só, no estado de Minas Gerais, né, a condição, né, a gente extrapolando um pouco, olha, 8% ou 66 municípios que responderam o SNIS 2019, né, responderam que não tem, tá, hidrometração. Então, 8% dos municípios, tá?
8% desses 812 municípios aí responderam que não tem hidrometração, só 8%. Agora, se a gente extrapolar esse dado, né, então, assim, nós sabemos que 41 municípios não responderam o SNIS 2019, né? Responderam o SNIS foi 812, né? Então, se a gente considerar, né, por uma hipótese, que esses 41 também não fazem hidrometração, e aí a gente somar com aqueles 66, né, nós vamos ter em torno aí de 13%, ó, 13% dos municípios em Minas Gerais, né, não teriam, vamos dizer assim, né, não teriam, né, hidrometração, 13%, né? É um dado muito baixo, né? Então são poucas cidades. E aí, quando a gente pega a lista dessas cidades, são cidades muito pequenas, cidades onde tem uma inviabilidade econômica muito grande, né? Inclusive, o prestador, muitas vezes, é o prestador local, é a prefeitura, não tem nenhuma autarquia municipal, com exceções de casos assim, muito específicos, como Ouro Preto. Então, Ouro Preto está dentro desse conjunto de pouquíssimos municípios, não só em Minas Gerais, mas no país como um todo, que ainda não fazem a hidrometração. Isso, vamos lembrar, vamos tratar de forma separada. Hidrometração e cobrança da água, tá bom? Estou falando de hidrometrar, saber qual é a quantidade de água que o usuário está consumindo, para a gente, então, estabelecer todo o planejamento do sistema de abastecimento de água. Aí, assim, qual que é o índice, né? Esse outro dado aqui apresenta para nós o índice de abastecimento de água, tá? Que a gente tem nas cidades aí, que foram, então, prestar informações nessa pesquisa do SNIS 2019. Então, a gente tem aqui nessa outra tabela aqui, né? Esse outro conjunto de dados aqui, por regiões do país, né, o índice de atendimento com rede, tá? No caso da água, no total, né, um índice total do município e urbano. No caso do esgoto, a gente vai tratar numa outra aula, né, mas a gente avaliando a questão da água, né, que é o tema aqui dessa aula em questão, na região sudeste, olha só, para o total, né, desses municípios que participaram, né, 91%, né, do total do município é atendido aí, com o serviço, né, de disponibilização de rede, tá bom? Disponibilização de rede. E da área urbana aumenta um pouquinho, né? A gente vê. Porque na área rural, geralmente, a gente tem o menor atendimento mesmo, né? Então, assim, o índice de atendimento aqui, né, ele é relacionado à população total do município em relação à população urbana, né? Em relação à população total, né, a gente tem aí um índice de 91,1% da população total desses municípios da região sudeste, que possui, então, a disponibilização de rede de abastecimento de água, tá? E na área urbana é um pouquinho maior, né? Da população sitiada na área urbana, 95,9% tem acesso à rede. Então, né, esse dado da área urbana tem que ser maior mesmo, porque a área rural, a gente tem aí, né, um déficit muito grande de atendimento na área rural, só não é maior, né, não influencia mais fortemente aqui nessa condição total, porque a população que está na área rural hoje, principalmente na região sudeste, né, ela é pequena, né? Então, em muitas cidades aqui da nossa região, inclusive, é menor do que 5% da população total, né? Outras cidades menores, né? Cidades pequenininhas, aí sim a população rural pode chegar à metade da população da cidade como um todo e tal, né? Mas a maior parte das cidades médias e grandes que a gente tem, a população rural é muito pequena, menor do que 5%, 10%, né? Inclusive, né, dentro do panorama médio brasileiro, né? Essa é uma realidade, né? E Brasil, né, em termos de população aí também das cidades que responderam, né, em torno aí, a gente tem um índice de 83,7% total, né, com acesso à rede, e 92,9% na área urbana, tá, com acesso à rede. E aí esse índice aqui é um índice de atendimento com rede.
Então, tem a rede de abastecimento de água, mas não quer dizer que ela é satisfatória, ou seja, a qualidade é boa, tem água regularmente, então isso tudo é um outro elemento para ser avaliado, né, em termos de qualidade do sistema, ou seja, atendimento, né, como um todo, né? Aqui a gente está falando de disponibilidade de rede, tá? Um outro dado também importante é o consumo médio per capita, né? A quantidade de água por pessoa, tá? Que significa então esse consumo per capita. E aí a gente tem um consumo médio per capita dia aqui, quanto que cada um consome por dia, médio, tá? Então pegou lá aquela quantidade de água que foi produzida na estação de tratamento de água, e aí falou, olha, isso aqui foi encaminhada para aquela população. A gente sabe a população, né, a quantidade de pessoas que nós temos ali, e aí faz, né, uma relação direta aí, com essa quantidade de água, com a quantidade de pessoas. Então tem esse dado médio de consumo aí, pela população, né? E aí, assim, a gente vendo, né, para a região sudeste de Minas Gerais, uma avaliação aqui nos últimos 3 anos da pesquisa, 2017, 2018, 2019, né, a variação, né, desses 3 anos aí, a gente teve uma variação negativa, né, então significa que nós reduzimos esse consumo de água por pessoa na região sudeste, né, saindo de 180,3 litros para 177,4 litros, uma variação pequena, né? Um decréscimo pequeno, mas ocorreu. Em Minas Gerais, mais especificamente, a gente, né, teve, né, uma variação aí, inclusive, de aumento da água, né, de consumo de água, de 154,1 litros por habitante dia, a gente passou aí para uma média de 159 litros por habitante dia. Então, um aumento de 3,2%, né, desse consumo de água. Então, esse é um valor médio, né, gente? Para a gente ter uma avaliação média mesmo dessa quantidade de água que a gente distribui para a população aí, em função aí desse número de habitantes da cidade, né? No Brasil, olha só, a média Brasil hoje está em torno aí de 153,9, né? 153,9 litros por habitante dia, né? Ocorreu aqui um leve acréscimo, né, em relação a esses 3 anos aí, e aí, assim, a gente está numa tendência, né, diferente daquela que a gente está cada vez mais vendo como necessária, né, que é reduzir o consumo de água, né, ou usar de forma consciente. Então, de uma certa forma, a gente precisa, assim, reduzir. Aqui a gente observa, por estados, né, esse gráfico aqui, que é o consumo médio. Então, ele traz aqui nesse eixo, ó, traz aqui os dados, né, uma escala aqui de graduação do consumo médio, né, de água, que é o litros por habitante dia, que é esse consumo médio per capita, né? Dos últimos 3 anos, aí a gente tem a legenda aqui, ó, 2017, 2018, 2019, né? E aqui os estados, né? E aí a gente observa, né, onde a gente tem o maior consumo médio de água, né, por habitante no Rio de Janeiro, né? Ocorreu uma queda bem significativa aí, para o último ano, em relação aos 2 anteriores, né? Que estava acima de 240 litros, agora está próximo de 209 litros, como a gente viu anteriormente, né? E Rio de Janeiro, pegando aqui a nossa realidade, Minas Gerais, a gente viu ali antes, né, um acréscimo, né, Minas Gerais, mas configurando aí, né, na terceira, quarta, quinta, sexta posição, né, daquele que mais consome água no país, em termos de habitante, né, média habitante, a média brasileira, né, então, inclusive, a média Minas Gerais está acima da média brasileira, né, que é em torno daqueles, né, hoje, né, está em 153,9 litros por habitante dia, né? Então, a realidade nossa é essa. Só para a gente observar aqui aquele que, né, menos consome, ó, então a gente tem aqui o estado do Amazonas, né, em termos aqui médio por habitante, né, que está em torno aí de 90 litros por habitante dia.
Uma outra informação importante também em relação à questão do abastecimento de água, que é o índice de perdas na distribuição. Então, a pesquisa também ela levanta esse dado, e esse índice de perda, nós vamos ver aqui nessa tabela, o que ele vai representar para nós? A quantidade de água, né, que ela não foi contabilizada. Então, por exemplo, as ligações irregulares, os chamados gato, né, a quantidade de água que foi consumida e por algum erro de contabilização não foi de fato contada, né? Então o hidrômetro estava estragado, por exemplo, né? Ou teve ali no próprio hidrômetro alguma manipulação, né, para contar menos e tal. Então essa água não contabilizada, tá? Foi distribuída e não contabilizada. Isso entra dentro das perdas. Mas aquelas perdas que todo mundo acha que é só ela que acontece, que é as perdas por vazamento. Então, existe essa perda por vazamento, que é a perda real, que a gente fala física, e essa que é a perda, né, não física, aí, que é essas perdas aí comerciais, vamos dizer assim, sabe? Que não são contabilizadas. Mas, então, essa quantidade de água que a gente distribui, ou que vazou, né, teve vazamentos, ou que não foi contabilizada. Então, olha lá, vamos ver os dados aqui. Ó. A gente tem nessa tabela de novo, né, aqui na coluna aqui indicando as macro-regiões, por tipo de prestador, né, e também a condição total, tá, daquela localidade. Então, pegando aqui o Sudeste, né, a gente tem uma variação aí do tipo de prestador de 36%, 37%, né, empresa privada 32%, micro-regional 21%, local direto público, local direto privado, tá vendo? A gente tem aqui um percentual parecido, né? E regional, 36%. Aquelas, né, que tem mais perdas, que estão sendo identificadas aqui, local de direito público, né? Que seria, por exemplo, uma autarquia municipal, e aquela regional, né? Então, que é, por exemplo, uma companhia estadual. E na terceira posição viria então as empresas privadas, 32,4%. Perde muito ainda, né? Até mesmo porque ela, né, precisa de contabilizar para poder aferir a sua viabilidade. Então, uma média para essa região está em torno de 36,1%. 36,1% da água a gente tem em perda, daquela água que a gente produziu, captou lá no manancial, tratou na estação de tratamento de água e levou então para a distribuição. Dessa quantidade toda aí de água, 36,1% na região sudeste a gente perde então com vazamento e perde também com essa forma de não contabilizar. Tende a ter as perdas aí, as perdas, né, físicas por vazamento ser maior do que aquelas não contabilizadas, mas ainda assim aquelas que a gente não contabiliza, que através das ligações irregulares, né, das adulterações e tudo mais, elas também são bastante significativas, né? Então nós não podemos assim, né, relevá-las não. Então, essa é a quantidade de perda que a gente tem de água. Esse é um dado muito preocupante, que a gente então tem que pensar em medidas, tanto do ponto de vista da engenharia de infraestrutura, né? Isso aqui a gente demonstra mais uma vez a necessidade de estar planejando, construindo e reformando, né? Que é dando manutenção adequada sempre nas redes de abastecimento de água, para a gente diminuir as suas perdas físicas e também ter um melhor planejamento possível para diminuir as perdas aí por né, falta de contabilização, que seja aí ligações irregulares ou adulterações, e isso a gente tem formas para tratar com isso, que seria justamente políticas aí públicas que atuam na linha daquelas pessoas que não têm condições de pagar uma mesma tarifa, né? Então tem essa vulnerabilidade aí social, então tem essa menor condição, né, de pagamento pelo uso da água, então precisa, né, ter uma assistência. Então nós vamos ver que existe uma tarifa especial para esse caso. Então
usar esse artifício, né, como medida para evitar também essas perdas não contáveis, porque toda vez que a gente tem uma ligação irregular, isso também pode interferir na própria rede, como fazendo lá, por exemplo, a contaminação da rede. Então, aqueles canos que a gente conecta de forma irregular na rede pública, eles podem contaminar a própria rede pública também. Tá? Então, isso é uma forma também de a gente pensar, um motivo, né, para a gente pensar em reduzir isso aí. Brasil, né, a gente vê num dado médio Brasil, terrível, né, 39,2%, né, de perda de água, né, de água potável, água que foi tratada para o consumo humano. A gente tem regiões aí, né, como o Norte e Nordeste, com índices de perda elevadíssimos, né, acima de 50%, 55%, olha só, locais com 69%, 70% quase lá no Norte, né, no Nordeste também, né, 55% de perda de água, né, essa perda, lembrando, pode ser tanto a física quanto aquela não contável, né. São dados aí terríveis, que a gente tem que trabalhar nas duas vertentes da engenharia urbana. Aqui a gente tem um gráfico que apresenta esse índice de perda, né, em termos percentual, né, que é o índice de perdas por ligação e na distribuição. Então, na distribuição, que é esse dado que a gente viu na tabela, e aí a gente vendo aqui dos prestadores de serviço de abrangência regional, ou seja, aquelas companhias estaduais de saneamento, né? Vocês vão ver que a Copasa está aqui também, nós vamos achar ela. Opa, desculpa. Nós vamos... achei. Então, olha, vamos lá. Então, o gráfico ele apresenta para nós. Essas barras aqui são, né, a quantidade de perda que a gente tem aí por cada companhia, perda média, tá? Por cada companhia estadual. Aqui a gente tem a perda na distribuição e aqui a gente tem a perda na ligação, ó. Então, esse na ligação aí vai identificar para nós aqui por ligação. Então, quanto que cada ligação de água, se a gente dividir essa perda total, teria, tá? Então, olha, eu tenho aqui 40% de perda de água na minha cidade e eu tenho 10 mil ligações de água. Então, se eu dividir isso pela quantidade de ligações, quanto que isso me resultaria? Isso é um dado aqui que demonstra, pode demonstrar, né, a condição operacional da empresa, né, o seu desempenho, sua eficiência, tá? Enquanto a perda na distribuição muitas vezes não depende só dela, né? Então, olha só, a gente tem aqui empresas, vamos pegar o dado médio Brasil, né? Então, a gente tem a média Brasil aqui, olha, em torno de 339,9 litros por ligação por dia. Então, por ligação, né? Então, por casa, imaginar assim, a gente por casa, né? A gente tem mais ou menos essa perda por dia. Aí, vamos pegar aqui dados aqui, ó. Então, por exemplo, Copasa, né? Estou pegando o dado da Copasa aqui. A gente tem a Copasa em torno de 253,4 litros, né? Aqui, olha a escala, né? Tá de litros aqui. 253, então tem uma perda média pela Copasa menor do que a média nacional, né? Esse outro dado aqui é o percentual na rede, tá vendo? Percentual de distribuição na rede, ó. Percentual de distribuição na rede da Copasa e a média do Brasil está quase parecido, da Copasa um pouquinho maior, né? Olha só, mas ainda assim é um dado muito alto, né? Em torno de quase 40%, né? Os dois aqui têm de perdas na distribuição, né? Então, é um dado bastante relevante. A Sabesp, que é uma outra empresa muito grande no Brasil de saneamento, né? Talvez seja aí a companhia estadual maior que a gente tem no país, né? Maior praticamente em todos os sentidos, não somente de atendimento, mas também de eficiência, né? Ela tem lá uma perda por ligação, ó, de 298,5 litros, é muita água, né? Se a gente pensar, por ligação perde isso, né? Um terço de uma caixa d'água aí de 1.000 litros, né? Então imagina uma caixa d'água aí de 1 metro cúbico, você perdeu um terço dela. Todo dia todo mundo perde um terço dessa água aí, dessa caixa d'água, né? E ela tem lá uma perda por distribuição um pouquinho menor, olha, tá vendo? Mas ainda assim, a Copasa
e a Sabesp são as duas maiores empresas brasileiras de saneamento, em termos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E elas têm perdas que variam aí de aproximadamente 35% a 40% de perda na distribuição. É muita água, né? E perda acima de 250 litros por ligação. É muita água que a gente perde. A menor perda que a gente tem em termos das companhias aí, né, estaduais mais conhecidas, que é a Saneágua de Goiás, né, ela tem lá inclusive a menor perda por ligação, ó, de 144,4, né, mas não é a menor perda na distribuição, tendo a menor perda na distribuição a Casal, né, que é a companhia de Alagoas. Aí a gente já entra numa outra vertente aqui, desses dados, que é importante também a gente compreender, já iniciar a compreensão para poder avaliar de forma melhor essa prestação dos serviços aí, dos sistemas urbanos. Então, veja bem, a gente tem aqui nesse dado, né, nesse gráfico, a relação entre investimentos e déficit de acesso relativo ao serviço de abastecimento de água. Tá? Então, relação entre investimentos e déficit. O déficit aqui é de acesso. Então, a falta de acesso ao serviço de abastecimento de água. E quanto que foi de investimento. E aí, a gente tem aqui, ó, por regiões do país, tá bom? Participação no déficit, tá? A legenda está aqui identificando as duas, e a participação nos investimentos. Então, a gente tem o percentual aqui, né, dessa condição, né? Então, participação nos déficits. Déficit que a gente tem no saneamento, né, no abastecimento de água como um todo no Brasil. Então, o Norte representa 30% desse déficit, Nordeste 37,1%. Então, a região do país onde tem maior déficit de acesso ao serviço de abastecimento de água, né, ou seja, tem menor índice de atendimento ao abastecimento de água no Nordeste. Então, a gente tem lá um déficit de 37,1%. Na região Sudeste, onde a gente tem a maior concentração da população, né, a gente tem aí 26,6% de déficit, daquele déficit total. A região Sul é o menor déficit, né, juntamente com o Centro-Oeste, 3,2% e 3%. Justamente porque são regiões menos populosas, né, gente? Então, a gente tem que observar, né, essa questão também da concentração populacional, né? E aí, olha só, vamos verificar a participação, né, em termos de investimento. Então, do que foi investido, tá, na média que 2015 a 2019, então, o que foi investido, ó, no abastecimento de água no país, 4,1% foi para a região Norte, 20,5% para a região Nordeste, 55% para a região Sudeste, 12,3% para o Sul e 8,1% para a região Centro-Oeste. Então, o gráfico apresenta para nós, além de muitas coisas aqui, que o investimento, né, foi maior na região Sudeste e que não foi um investimento relacionado ao maior déficit, né? Então, era para ser proporcional ao déficit, né, inicialmente, né? Se a gente pensasse bem na condição básica aqui do investimento, né? Então, não significa, né, nós estamos vendo aqui que o investimento nesse período de 2015 a 2019 não foi proporcional ou não foi, né, em atenção ao déficit que aquela região tem, né? Nessa linha ainda dos recursos, olha só, um outro dado muito relevante para a gente, né, compreender o que é o saneamento básico em termos dos seus serviços, né? Principalmente o serviço de abastecimento de água, que é o ponto aqui em questão. Esse gráfico traz para nós, olha só, dados sobre a diferença relativa entre a receita operacional total, o que a empresa, né, a concessionária de saneamento, arrecada como receita operacional, então, diretamente das suas tarifas, né, do que o seu usuário paga, né, e a despesa total. Então, diferença relativa entre a receita operacional e a despesa total, despesa que ela tem para a prestação do serviço, ok? Com o serviço prestado segundo o prestador de serviço regional. Então, aqui a gente tem os dados das companhias estaduais, né?
Então, a gente vai observar que 18 dessas companhias, né, 18 desses prestadores, possuem um superávit. Então, são esses prestadores, olha só, que a gente observa, né, como a própria Copasa, né, que, olha, então tem um superávit aqui em torno aí de 14,31%, né, dessa relação entre a receita e despesa. Então, ela tem um dado um pouquinho, né, ela tem faz esse caixa, vamos dizer assim, né. Outras empresas, por exemplo, como a Sabesp, né, São Paulo, né, Sanepar. Então, regiões onde que a gente tem, né, uma concentração maior populacional. CAESB, né, Brasília. Então, a média Brasil, inclusive, olha só, é de superávit de 12,32%. Então, seria o caixa médio, tá? Se a gente pegasse das 28 companhias aqui estaduais, né? 27 estaduais mais uma, né, que é o Distrito Federal, aí, 28. Esses 28 prestadores regionais. No entanto, a gente tem que ter muita atenção para esses déficits. Desses 28, 10, quase que, né, pouco mais que 30%, né, tem aí um déficit. Então, isso demonstra aí essa fragilidade, né, que mesmo tendo tarifas muitas vezes consideradas alta, não consegue ela ter ali, né, pelo menos um equilíbrio das suas contas, né, através da receita que ela tem ali do serviço prestado, né? Então, isso é um dado bastante preocupante, né? E a gente observa esses déficits, né, em regiões onde a gente tem principalmente aí, locais menos adensados, né? Regiões norte do país, né, algumas regiões, algumas companhias na região nordeste, e na própria Minas Gerais, né, a Copanor, né, que atende, é uma subsidiária da Copasa, que atende o norte de Minas, né. Então, são cidades onde tem um déficit na condição de atendimento ao saneamento, principalmente aqui em relação ao abastecimento de água. Então, precisa de entrar outras fontes de recurso para poder suprir esse déficit, para manter a empresa funcionando, né? Então, assim, a pergunta é o seguinte: se for para a gente zerar esse déficit, para deixar a empresa superavitária nessas localidades, o que a gente deveria fazer? Por uma resposta mais objetiva em termos, né, de mercado, seria, olha, tem que aumentar o valor da tarifa, ou cobrar mais da população, né? Mas será essa a melhor saída? Será que a população tem condições de bancar dessa forma, né, o saneamento? Ou é papel do Estado? Então, essa é uma reflexão importantíssima, a gente entender que o saneamento ele não é um produto. A gente não pode considerar o saneamento como produto, porque deixar de levar o serviço de saneamento à população, a gente enfraquece toda a população, não é só aqueles que não podem pagar pelo serviço, não é todo mundo. Se eu tenho uma população, porque o saneamento ele atende uma condição de saúde pública. Se eu deixo parcela da população em condição precária de saúde pública, isso vai afetar toda a população. E, além do mais, é papel do Estado cuidar de todo mundo de forma igual, independente se tem ou não tem dinheiro, né? Essa é a realidade dos fatos. Um outro dado nessa vertente aqui da linha de viabilizar o serviço público, tá? De saneamento, seria a gente entender, então, esses custos que a gente tem, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, ó, composição, esse gráfico que traz para a gente uma composição média da despesa total com serviços aqui de abastecimento de água, tá? Despesa total com serviços, que é o DTS. Esse DTS ele é composto aqui, ó, por esses elementos. Despesa de exploração, nós vamos então adentrar um pouquinho nessa informação, que aqui onde está concentrado, olha só, da despesa, em torno de 74% da despesa que a concessionária de saneamento tem todo mês, né, para pagar, quase 74% é devido a esse elemento aqui, ó, despesa de exploração. Tem outros também elementos que fazem parte, né, da questão fiscal, tributária, né, como juros, depreciação, fiscais e tributárias diretas, aqui, ó, outras despesas e tal, né? Então, essas questões aí que vão
somar em torno de 25%. Mas esses 75, quase 74%, que são as despesas de exploração, elas... tá, mas antes de chegar lá, só um lembrete aqui. Então, esses DTS, né, esse custo, essa despesa total aqui, ó, que corresponde ao custo do serviço a que a tarifa deve cobrir. Então, a tarifa, né, para a população pagar, né, pelo uso, pelo serviço, ela tem que cobrir isso aqui. Se ela não cobrir essas despesas aqui total com o serviço, vai ter que vir dinheiro de outra fonte, vai ter que vir dinheiro de outro lugar, da prefeitura, do Estado, da União, né? Vai saber lá de onde, mas basicamente é isso aí. E se você retirando dinheiro dessas outras fontes, você vai ter que também repartir ali no bolo com outras demandas, como saúde, educação, lazer e tudo mais. Tá? Então, essas despesas aqui é que corresponde ao custo do serviço a que a tarifa deve cobrir. Tá? Então, lembrando, né, nós vamos destacar essa aqui, que é a despesa de exploração. Essa aí é que vai computar aqui as despesas que a gente tem lá, né, que é a composição das despesas de exploração segundo os componentes de despesa, que é aquela que, de fato, a despesa que tem com a oferta do serviço. Né? Então, por exemplo, pessoal próprio, né? Então a mão de obra, energia, o custo com energia, com água, se tem água importada, quando tem que trazer água, né? Importada de outro país não, quando traz de uma outra manancial, de uma outra bacia, produto químico para tratar água, serviço de terceiro para fazer alguma obra, alguma manutenção, né? Quando tem, no caso do esgoto, envolvendo também o esgoto exportado, quando eu vou ter que tratar esgoto em outro local, né? E outras despesas. Mas a gente observa, né, que a mão de obra, né, o pessoal, né, despesa com o pessoal é a que mais representa nesse custo direto do serviço, né, aquele custo do serviço, quanto de fato vai, né, representar o custo pelo serviço de abastecimento de água, são esses elementos aqui, né. Então, basicamente, o pessoal, né, é aquele que é o mais demanda, em torno de quase 40%, né, seguido aí da questão, né, dos produtos químicos, a gente tem lá, energia elétrica, olha só, 13,3%, né, e por aí vai, né, então a gente tem, né, essas demandas todas, né, 19,4%, olha aqui, ó, serviços terceiros, né, então esse é o custo, né, que a gente tem pela oferta do serviço. Então, para a gente entender um pouquinho, né, como que essa tarifa tem que ser elaborada, a partir desses elementos aqui, desses custos. Né? E aí, aqui a gente traz de fato uma informação sobre a tarifa, né? Tarifa média praticada e a despesa total média, tá bom? Então, para a gente entender melhor esse equilíbrio, tarifa média, o valor da tarifa média e o valor da despesa total. Mas antes de chegar nos dados aqui da tabela, vamos entender aqui alguns elementos. Olha, tarifa cobrada e a política tarifária são de responsabilidade do prestador e da definição das entidades reguladoras. Então, quem vai definir o valor da tarifa é as entidades reguladoras. Então, não é a prefeitura. A gente tem uma entidade reguladora que, inclusive, a prefeitura teve que informar qual é. Então, por exemplo, no Estado, a gente tem a Agência Reguladora de Saneamento do Estado. Ela que vai lá e discute com a Copasa e com a sociedade qual tarifa vai ser reajustada para a Copasa naquele ano. São vários fatores que entram aí nessa questão do reajuste tarifário, mas basicamente tem que avaliar aquelas despesas que eu mostrei para vocês lá antes, né? Que a gente viu aqui antes nos gráficos anteriores, né? Tá? E aí é responsabilidade do prestador de serviço, mas quem define não é a Saneouro, não é o SAI de Itabirito, não é a Copasa, não é ela que define o quanto que vai pagar. Quem define o quanto vai pagar é essa agência reguladora, é um outro ente que serve só para fiscalizar e regular as empresas de saneamento. Né? A tarifa média praticada, ela é, então, a receita operacional direta da água, né? Então, essa vai ser a receita que ela tem, né, para fazer essa operação desse sistema aí de abastecimento de água. Então, é vital isso para ela. Né? As despesas totais, né, com serviços, né,
Mas antes de chegar nas despesas totais, vamos ver aqui o valor, então, das tarifas médias praticadas no Brasil. Aí, vamos lá na tabela. Então, olha só, a gente tem aqui a abrangência, né? Então, aqui por tipo de prestação de serviço. Quando é aquele serviço prestado de forma regional, as companhias estaduais, a Copasa, Sanepar, Sabesp, Casal, né? Aquelas companhias estaduais, Caerne, lá no Rio Grande do Norte, né? As micro-regionais, são poucas no país, quando juntam mais de um município, e as locais, né? Local. Então, quando são aquelas, os SAIs, né? Ou mesmo a própria prefeitura, mas basicamente são os SAIs, SEMAIs, né? Serviço Autônomo de Água e Esgoto, como Itabirito, Mariana, tá? Então, variação da tarifa média praticada em cada um deles, olha só, de 2,05 a 8,28, né? Tendo uma média de 4,79 por metro cúbico de água. Microrregional, de 2,7 a 7,34 reais por metro cúbico, a média 5,46. E a local, ó, média, né, de 3,17, né? Então, a menor tarifa é aquela praticada pelas empresas locais, né? Tá sendo a média, né? A média, né? Mas a gente tem locais onde empresas locais onde tem uma cobrança, né? Inclusive com a maior tarifa, 8,98 por metro cúbico, né? E Brasil, olha só, a gente tem uma variação de 0,30 a 8,98 por metro cúbico, tendo uma média aí de 4,31, tá? E agora, então, a gente passa para outra análise. Então, isso é a minha arrecadação, né? Através da tarifa. Agora, eu tenho que pensar nesse equilíbrio, eu tenho que voltar a pensar, então, nas despesas. Então, as despesas totais, né? Que seria quanto que se gasta por metro cúbico de água. Então, a gente viu que a média brasileira é superavitária, né? Em torno de 12%, mas 10 companhias lá estaduais são deficitárias. 18 apenas são superavitárias, né? Então, assim, mas a gente tem a média aqui por prestador, né, por abrangência, melhor dizendo, de prestação de serviço, né, regional, micro-regional e local, né, e aí a gente tem lá o custo, ó, quando tem uma empresa, né, regional, né, o custo a média em torno de 4,32, né, a micro-regional 3,39 e a local 2,89. Então, o menor custo que eu tenho, né, médio, né, observando que são custos médios, né, são nas empresas locais, ó, em torno de 2,89. E nelas também que a gente observou o menor valor cobrado da tarifa, né? Então, pensando agora já em média Brasil, né? Então, eu tenho um custo médio Brasil para poder tratar essa água, né, por metro cúbico, ó, em torno de R$ 3,89 por metro cúbico. E tem essa variação, então. Então, esses são os dados, né, que a gente tem que estar trabalhando. O valor da tarifa e o valor da despesa por metro cúbico de água. Olha só, comparando com o dado de 2016, a gente vê, né, esse acréscimo, né, que a gente teve. Então, só para a gente pegar direto aqui, né, olha só, tarifa média, né, regional, né, e local era 3,64, né, em 2016, agora é 4,79. A local, em 2019, 3,17 e em 2016, 2,66. Então, ocorreu um reajuste, né? Da mesma forma, ocorreu também um acréscimo nas despesas de 3,35 e 2,47, a gente vê aqui na regional e local, né? Então, olha lá, passou para 4,32 e 2,89, né? Então, esses são os reajustes que ocorreram, né? Tanto na forma da tarifa quanto na forma da despesa, né? E aí, só para a gente entender mais um elemento aqui sobre essa questão do custeio, né, dessa questão de como fazer o serviço funcionar a partir dessa análise econômica, né, e parte então para a gente entender, né, o que eu vou ter que arrecadar, a minha tarifa, e que com ela eu vou custear, né, as minhas despesas. Então a gente tem aqui, né, por exemplo, pegando o caso de Minas Gerais, a gente tem aqui, como eu falei, a Agência Reguladora de Saneamento do Estado, que é a ASAI, que então vai definir, por exemplo, os preços ali
no caso da companhia estadual, né? Por exemplo, aí a gente, né, pegando o caso da Copasa, né? E aí, olha só, esse é o dado de 2018 para a categoria, nós estamos vendo na tabela aqui, a categoria residencial. E as faixas, ó, faixa de consumo. Então, para aquelas famílias ou para aquelas, né, moradias que consomem até 5 metros cúbicos de água. Então, qual que é o valor da tarifa de água? Aqui está o valor da tarifa de água, de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto. Então, se eu tenho só abastecimento de água, é só esse valor aqui, ó, né? Então, eu tenho uma taxa fixa, né, que eu pago de R$ 15,97, e se eu consumir 5 metros cúbicos de água, eu vou pagar 5 vezes 1,12 mais 15,97, né? Então, 15,97 é fixo, e aí, em função dessas faixas de consumo, eu vou verificar. Então, olha só, quanto maior o consumo, maior vai ser o valor da tarifa por metro cúbico. Então, ela está, né, tributando aqui, ela está, né, cobrando aqui quem consome mais. Quem consome mais, paga mais, né? Então, quem consome mais do que 40 metros cúbicos, olha só, o valor saiu, né, de 1,12 para 14,26, né, 26,7, né, tá igual o preço de combustível, né, pega as últimas 3 casas decimais aí, né, considera até esse terceiro elemento aí. Então, essa é a variação que a gente paga. Então, de fato, a tarifa, ela é cobrada da gente dessa forma. Aqueles dados que a gente apresentou são dados médios que computaram tudo isso aí. Mas ela faz essa forma de graduar, né, de tarifar de forma, né, graduada aqui em função né, de orientar, de incentivar o menor consumo possível, né, porque esse menor consumo possível aí, ele vai incidir naqueles elementos que a gente já falou antes, menor impacto manancial, menor custo, menor impacto social e tudo mais, né? Então, é o uso consciente da água, né? Então, quem usa menos paga mais. Mas, olha só, essas duas faixas aqui é que traz o grande diferencial, né? Quem usa até 10 metros cúbicos paga até 3,16, e depois quem usa acima de 10 metros cúbicos, olha só, vai pagar praticamente o dobro. Então, aqui está o cerne do negócio, né? E aí, trazendo os dados de 2021, ó, recentemente ela reajustou as tarifas, né? E aí ela já traz, aqui já trazia, né, a tarifa social, né, da residência social, mas nessa tabela aqui eu quis apresentar também, só para a gente fazer um comparativo rápido, né? Então, assim, ó, a tarifa social vai ser aplicada lá principalmente para aquelas pessoas que estão enquadradas em condições de vulnerabilidade social, dentro do CAD único, né, principalmente. Então, elas têm um preço diferenciado. Então, só para a gente comparar uma com a outra hoje, né? Então, ela é praticamente a metade da tarifa que a gente paga aí para residencial comum, né? Então, tanto na questão da taxa fixa, né? Então, a gente tem uma taxa fixa, olha só, de 7,92, né? E 17,61 para a residencial comum, né? As variações lá de 0 a 5, então, na tarifa social é 0,91 por metro cúbico, lá na social, na residencial comum é 1,82, né? Então, nós vamos ver que é praticamente a metade do valor, né? E em relação ao ano de 2018, a gente vê um reajuste aqui, né, dos valores, né? Então, lá para essa primeira faixa de 1,12, hoje é 1,82, né? Então, teve esse acréscimo aí, porque tudo aumentou, né? Energia, só não aumentou a mão de obra do trabalhador, mas o resto tudo aumentou tudo. E aí, gente, para encerrar, a gente traz aqui, né? Eu trago aqui nessa tabela aqui, nesse gráfico, né? Essa condição aqui dos estados, né? Então, para os estados brasileiros, olha só, isso aqui é um gráfico onde a gente tem a tarifa média praticada e a despesa total média, né? Parecido com aquele dado que a gente viu antes, né? Daquela tabela, né? Para o ano agora de 2019, mas a gente vendo aqui em gráfico, né? Então, a gente tem um custo aqui por metro cúbico, né? E para essa época aqui, 2016, hoje a gente está com 10 estados deficitários, né?
mas em 2016 a gente estava com 14 estados deficitários, onde a tarifa média ela é menor do que a despesa total, né? Então a gente vai vendo isso aí, os piores condições Pará, Acre, né? Amapá, então a região norte do país, né? Roraima, aí vem alguns estados aí, né? Do Nordeste, Ceará, do Sudeste, olha só, desculpa, né? Aí já começa, né, uma condição aqui, ó, Roraima, né? Aí no Mato Grosso a gente já tem uma tarifa média um pouquinho maior do que a despesa, então já ficou superavitário, né? Um outro, né, estado aqui, olha, importante também, Goiás, olha, o Goiás ele tem uma despesa total maior do que o valor da tarifa, né? E o valor das tarifas aqui também. Então, traz para a gente tanto essa condição, né, de equilíbrio entre tarifa e despesa e o valor médio dela, né, para esses estados aí, né, onde são os maiores valores das tarifas aí. O Espírito Santo, né, que a gente tem ali uma melhor condição, né, dessa relação tarifa e despesa, São Paulo também, e a condição que Minas se encontra, né, como a gente viu, não variou tanto para o ano 2019, a gente tem uma ligeira ali, folga, vamos dizer assim, né, superávit aí, em relação desse equilíbrio, né, tarifa, né, desse valor da tarifa com o valor da despesa por metro cúbico, né? Então, pessoal, para o panorama, era isso que eu queria apresentar para vocês aqui hoje, né? Mais informações vocês podem obter lá, né, no material que a gente disponibiliza, tanto na biblioteca aqui da UFOP, quanto também na nossa biblioteca digital da disciplina, acessando a pasta lá no Google Drive, né, onde vocês podem acessar essas pesquisas que eu apresentei aqui hoje, tanto a pesquisa da ANA quanto a pesquisa do SNIS, né, que tem aí os dados completos de cada município, mas lembrando que a gente pode acessar esses dados diretamente, né, naqueles links que eu passei para vocês lá no Moodle, de como acessar dados, né, dos municípios. Então, entrar direto lá na página desses dados para a gente, então, acessar pontualmente aí para cada município e para esses dados todos que eu apresentei aqui hoje. E tem muito mais, na verdade, né? Esse foi só uma síntese. Então, para essa análise de serviços do sistema de abastecimento de água é isso, né, para a gente ter essa primeira compreensão. A atividade para essa aula está disponibilizada lá no Moodle, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e bons estudos para vocês.